Que a paz esteja com todos vocês. Nessa jornada, vamos começar entendendo o que é a cruz e a essência do plano redentor de Deus. A cruz de Cristo é o centro da fé cristã. É nela que Deus revelou seu amor e sua justiça de maneira perfeita. Para entendermos o seu significado, precisamos voltar à raiz do problema, o pecado da humanidade. Desde o Éden, o ser humano tem escolhido se afastar de Deus. Gênesis 3 narra a queda de Adão e Eva, quando desobedeceram ao Senhor e trouxeram o pecado ao mundo. Esse pecado separou o homem de Deus e trouxe consigo a morte espiritual, como vemos em Romanos 6:23. Como um juiz justo, Deus não poderia ignorar essa transgressão. A sua própria lei exigia que o pecado fosse punido, explicado em Êxodo 34:7. Mas em seu infinito amor, Deus providenciou uma solução. Isaías 53 profetizou que o Messias seria traspassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, escrito em Isaías 53:5. Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir a lei e os profetas. Mateus 5:17. Oferecendo-se como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme lemos em João 1:29. Na cruz, Jesus pagou o preço do pecado. Ele gritou, está consumado, eternizado em João 19:30, declarando que a dívida havia sido paga. Ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Escrito em 2 Coríntios 5:21. Assim, Deus cumpriu sua própria lei ao punir o pecado na pessoa de Cristo e, ao mesmo tempo, abriu um caminho para a salvação da humanidade. Mas, o que aconteceu no inferno na morte de Cristo? Um aspecto muitas vezes ignorado é o que ocorreu no mundo espiritual durante a morte de Jesus. Efésios 4:8-10 nos fala que Cristo desceu às partes mais baixas da terra e subiu levando cativos. Isso indica que ele desceu ao Hades, a região dos mortos, para proclamar sua vitória sobre o pecado e a morte, conforme nos mostra 1 Pedro 3:18-19. Os justos que haviam morrido antes da cruz aguardavam a redenção, pois o sacrifício definitivo ainda não havia sido oferecido. Com sua morte, Jesus libertou esses cativos e abriu o caminho para que os crentes possam estar com ele na presença de Deus, explanado em Lucas 23:43. O inferno não prevaleceu contra Cristo. Apocalipse 1:18 afirma que Jesus tomou as chaves da morte e do inferno, declarando sua soberania absoluta. O domínio das trevas foi quebrado e Satanás foi derrotado. Por fim, Jesus Cristo protagoniza o resgate da humanidade perdida. Desde a queda, a humanidade tem flertado com a ideia de viver afastada de Deus. Noé pregou por décadas a justiça divina, mas poucos ouviram, conforme está escrito em Gênesis 6:5-8. Israel recebeu a lei, mas falhou em obedecê-la completamente, conforme relata Romanos 3:23. Os profetas foram enviados, mas muitos foram rejeitados. Então veio Jesus, o bom pastor, que buscou e salvou o que se havia perdido, como lemos em Lucas 19:10. Ele veio iluminar os que estavam em trevas e trazer de volta os que se desviaram, relatado em João 8:12. A cruz foi o preço do resgate. Com sua ressurreição, ele provou que o poder da morte foi vencido, e hoje ele oferece vida eterna a todos que crerem, firmado em João 11:25. A cruz é um chamado para todos. É a demonstração máxima do amor e da justiça de Deus. Que possamos compreender seu significado e viver à luz do sacrifício de Cristo, sabendo que ele nos resgatou para sermos seus filhos eternamente. Compromisso relatado no livro de Romanos 8:16-17. Por isso reafirmamos: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Até a próxima. Está gostando do nosso conteúdo? Então deixe seu like, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas.